Senhora Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados, estão hoje em discussão várias iniciativas legislativas que abordam matérias diversas, mas todas com um tronco comum: a segurança nacional. Reportemos-nos ao RASI 2016, o Relatório Anual de Segurança Interna. No âmbito da criminalidade complexa e das ameaças transnacionais, Portugal segue o panorama internacional. O nosso país enfrenta ameaças similares àquelas com que são confrontados os países do espaço geoestratégico e político de que estamos mais próximos e no qual projetamos muitos dos nossos interesses. Em termos de ameaças globais, acrescem novas preocupações no domínio das políticas de segurança, merecendo a ação concertada dos Estados-membros e que visa exponenciar a eficácia da resposta face à ameaça global, fruto da globalização da sociedade e da economia, a que se encontra aliada a disseminação das tecnologias de informação que têm potenciado o advento de novas realidades criminais. Tem-se verificado e tem sido visível nos últimos dias um aumento de episódios de formas complexas e agressivas de ataque global no ciberespaço, materializadas nas incidências de formas específicas de cibercrime que registram uma vez mais maior tendência de acréscimo e sofisticação, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo. Vimos afetados organismos e empresas como bancos na Rússia, hospitais no Reino Unido, a operadora de telecomunicações espanholas Telefónica e em Portugal, obrigando empresas a cortar o acesso dos serviços à internet, bem como os serviços públicos, designadamente hospitais. De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna de 2016, nos últimos anos têm vindo a ser recolhidos e avaliados indícios que dão conta do agravamento e alguns fatores de risco, indícios estes já detectados no nosso país, nomeadamente ao nível do apoio a estruturas terroristas a operar no exterior, em particular na Europa. Apesar de até ao momento se avaliar esta situação como um exemplo isolado e pontual, não existindo indícios que apontem para a existência de estruturas idênticas a operar de modo permanente em Portugal, considera-se expressamente, referido no relatório, que a emergência de situações similares a esta poderão contribuir para uma alteração do padrão da ameaça terrorista que impende sobre o nosso país. É igualmente reportado no último relatório de segurança interna que o nosso país constitui também um local alternativo a outros países da Europa para a obtenção e a transferência de tecnologia e conhecimento para países considerados de risco. Para o efeito, o país está dotado de uma Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, publicada em fevereiro de 2015, e que enuncia entre as suas linhas de ação a necessária atualização do Plano de Coordenação, Controlo e Comando Operacional das Forças e Serviços de Segurança, bem como o desenvolvimento do Plano de Ação para a Proteção e Aumento da Resiliência de Infraestruturas Críticas, com os respectivos planos de segurança de responsabilidades das operadoras e planos de segurança externos da responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil. É da máxima importância que o nosso país disponha de instrumentos adequados que estejam à altura da natureza das ameaças transnacionais que atualmente enfrentamos. E, nesse sentido, urge dar cumprimento e seguimento integral à Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, nomeadamente procedendo à elaboração e atualização das estratégias e dos planos de ação que estão identificados neste documento. E são eles: elaborar o plano de ação de prevenção da radicalização e do recrutamento para o terrorismo, atualizar o plano de ação nacional contra ataques nucleares, biológicos, químicos e radiológicos, desenvolver o plano de ação para a proteção e aumento da resiliência das infraestruturas críticas, implementar o plano de ação nacional para a proteção contra as ciberameaças, atualizar o plano de coordenação, controle e comando operacional das forças e serviços de segurança, desenvolver o plano para a proteção das comunidades portuguesas e interesses nacionais no exterior. De particular importância se revela entre nós o problema dos aeroportos. No último ano assistimos repetidamente a preocupantes quebras de segurança no aeroporto Humberto Delgado,
com a fuga de vários cidadãos estrangeiros que, conseguindo furtar-se ao controle policial, transpuseram a rede de segurança interna. Apesar da Sra. Ministra da Administração Interna, numa aparente tentativa de desvalorização, afirmar que se tratam de casos isolados, as notícias de quebra de segurança no aeroporto, só por si, são preocupantes na medida em que podem suscitar o seu uso para situações muito mais graves do que apenas episódios de mera imigração ilegal por motivos económicos. É nesse sentido que o Grupo Parlamentar do PSD considera ser da maior urgência que o Governo proceda à elaboração de um plano estratégico de segurança das infraestruturas aeroportuárias, tendo em vista a prevenção e reação a situações de quebra de segurança e eventuais ameaça de terrorismo. Não quero deixar aqui, senhoras e senhores deputados, de me referir à questão dos metadados, pela sua importância. Os serviços de informações, atendendo à sua natureza preventiva e nos termos do cumprimento da sua missão de avaliação de ameaça, cooperam com diversos atores de segurança interna no plano bilateral e no plano multilateral. E neste contexto, destacam-se as suas competências para a avaliação e determinação do grau de ameaça relativamente a pessoas, instalações e eventos. Atendendo à centralidade da ameaça do terrorismo, os serviços de informação têm vindo a fortalecer os seus mecanismos de prevenção, sobressaindo neste domínio a cooperação internacional como a pedra angular deste objetivo. Persistem, no entanto, constrangimentos que exigem um evidente reforço da sua capacidade operacional e somente nessa medida estes serviços poderão responder de forma eficaz às crescentes exigências de segurança e defesa dos interesses nacionais. Para o efeito, tanto o CDS como o Governo apresentaram duas iniciativas legislativas. Em primeiro lugar, explicito que dados de tráfego e demais dados conexos com equipamentos de telecomunicações são os que dizem respeito à identificação do assinante ou utilizador, à procura e identificação da fonte, destino, data, hora, duração e tipo de comunicação e, por fim, identificação do equipamento de telecomunicação ou a sua localização. Que fique claro, dados de tráfego não são dados de conteúdo. Não se pretende conhecer o conteúdo das comunicações, mas sim e somente os dados circunstanciais das comunicações. Contudo, a questão essencial, e é preciso falar nela, a dar solução é a que remete para o artigo 34 da Constituição da República Portuguesa, ou seja, a de apurar se a atividade do Serviço de Informação se pode integrar no âmbito de um processo criminal. E por aqui chegamos à discussão do equilíbrio entre segurança e liberdade, já que a Constituição lhes dá o mesmo predomínio. Todos têm direito à liberdade e à segurança. Artigo 27, número 1. Para esta permanente tensão, a Constituição oferece como elemento diferenciador o princípio da proporcionalidade, que por sua vez se desdobra na necessidade da prossecução de um fim legítimo, da adequação a esse fim e da sua necessidade ou exigibilidade. Nesse sentido, deve ter-se em conta que os serviços de informação têm um papel decisivo de salvaguarda da segurança interna e de acompanhamento e detecção das ameaças no domínio da espionagem e do terrorismo. E ainda, senhoras e senhores deputados, da prevenção dos atos que, pela sua natureza, possam pôr em risco o Estado democrático constitucionalmente consagrado, podendo assim concluir-se pela existência de uma relação de complementaridade entre a atividade de produção de informações e a atividade que se leva a cabo no âmbito do processo penal. Por isso, nestas novas iniciativas legislativas, vemos o acesso aos metadados pelos serviços de informação restringidos à espionagem e ao terrorismo, com níveis exigentes de intervenção do Ministério Público e dos tribunais, e ainda com uma especial vertente de fiscalização, designadamente através de uma Comissão de Proteção de Dados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os tempos mudam e mudando exigem de nós novas atitudes e novas respostas. É isso que agora aqui estamos a fazer, certos da necessidade destas soluções e certos de que a Constituição tem dentro dela a vida capaz de dar novas respostas às necessidades dos novos tempos. Muito obrigado.